Se você não me fizer determinado produto nesse preço, eu compro do concorrente, eu compro do distribuidor, eu compro no atacarejo, tem muitos canais. E aí eu comentei com essa rede o seguinte, eu falei, olha, a troca da informação que sai do seu varejo para chegar na indústria, ela é um critério seu. Se você tem um ou outro fornecedor que ele não age de maneira correta e ele quer se aproveitar, não libere informação para ele. Mas libere para a maioria que faz um trabalho sério, que faz um trabalho colaborativo e que através desse trabalho colaborativo e sério consegue pôr o produto certo na hora certa, no preço certo. E o consumidor, quando vai lá encontrar, compra, fica satisfeito. Então, você está perdendo por um ou outro o benefício de muitos ganhos. Penaliza só quem deve ser penalizado, não penaliza todo mundo. Olá, amigos do Estúdio PSC, para o seu conhecimento, nós voltamos aqui com Robson Munhoz, parte 2 do podcast. Então eu já adianto que ele já se apresentou, já trouxe a sua história de empreendedorismo, em um super negócio aí na Bis Company, depois Neogrid, e como conselheiro também. Eu não vou falar porque você tem que clicar aqui no link que está na descrição e assistir a parte 1 para saber a história de Robson Munhoz e conhecer como que ele saiu de vendedor de bananas para vendedor de empresas, uma super jornada fantástica e que ele contou aí na parte 1. Mas agora nós vamos tocar aqui, meu amigo, tecnicamente nós vamos falar de tecnologia, de conexão, varejo, indústria. E para começar, como sempre, eu já jogo aqui o tema base. Vamos falar de ruptura. Que danada é ruptura? É aquela série lá que está passando? É isso, que tem gente que não sabe o que é. Ruptura, né? E se fala muito, eu vejo muitas notícias. O que é ruptura? Boa. Essa pergunta é muito legal. Quando eu vou fazer e falar com a imprensa, todo mundo fala, pô, mas você tem que explicar o que é ruptura. Mas a palavra é muito estranha. Não está no vocabulário do dia a dia. Eu costumo dizer o seguinte, Moreira, se você for num supermercado hoje com uma relação de 100 itens para compra, sabão em pó, água, leite condensado, né? Você vai comprar lá 100 itens. Quando você não encontra uma parte dessa lista de compras, isso é ruptura. É a falta do produto, né? Hoje a ruptura no Brasil está por volta de 13%, 14%. Isso quer dizer que se você for a um supermercado com uma relação de 100 itens para compra, você não encontrará certamente 14 deles. Isso é alto demais, né? Você frustra o momento de compra do consumidor que foi até uma loja ou foi até um site, né? A compra pode ser eletrônica. Você pode querer comprar na internet e vai fazendo a sua listinha de compras. Quantas vezes você não entrou no supermercado para comprar eletronicamente e você põe lá sabão em pó, não disponível. Detergente, não disponível. Dá uma vontade de abandonar ali o carrinho, seja ele virtual ou físico. Boa. E uma coisa que é importante que eu queria ir nessa linha de dúvida ainda sobre ruptura, esse 13%, quando fala no número do Brasil, você está falando em falta do produto sabão ou falta da marca que você escreveu na sua lista? Boa pergunta, boa pergunta. Antes de te responder do sabão e da marca, eu costumo brincar o que o consumidor faz quando ele não encontra o produto na gôndola. Metade deles abandona o carrinho, vai embora da loja. E a outra metade experimenta outra marca, experimenta outro produto que tem a mesma finalidade. Então a sua pergunta está muito ligada a isso e eu vou te contar. Você vai comprar um shampoo? Normalmente o shampoo você compra para o seu tipo de cabelo, né? As mulheres ainda mais, né? Você não vai ver a sua esposa comprar determinado shampoo diferente do que ela compra no dia seguinte, né? O susto daquele cabelo que não ficou bonito, né? Ficou seco, não ficou do jeito que gostaria. Então, possivelmente, se você vai entrar num supermercado para comprar um shampoo, você vai comprar uma determinada marca. Dificilmente você vai trocar de marca. Vou experimentar isso aqui, ele parece ser bom. Então, uma boa parte dos consumidores vão sair daquela loja e buscar o produto em outra loja. Agora, você vai comprar, de repente, um pão de forma.
Você foi lá para comprar uma finalidade de pão, café da manhã, você vai receber uns amigos em casa, você não vai voltar de mão vazia e você não está com tempo para trocar de loja. Você troca de marca. E aí? Quando você troca de marca e experimenta a marca do concorrente, aquela indústria que investiu milhões para atrair você, acabou de te perder. Você experimentou a do concorrente. Então, essa ruptura de 13%, ela está relacionada ao item e não à marca. Então, você pode falar o seguinte, mas eu tenho cerveja na loja. A cerveja não está em ruptura, mas aquela marca que eu gosto não tem. Quer dizer que esse número aumenta. Teoricamente, né? De acordo com que não dá para prever, não dá para ter um número real. Exato. Mas esse número aumenta, né? Exato. Então, o varejo vai falar assim, mas na minha loja não falta cerveja. É verdade. Mas aquela marca de cerveja você não tem. Que eu já comprei lá, que eu sei que tem. Isso. Eu não vou na loja X comprar um produto que eu sei que não tem nada. Exato. Que eu já comprei em algum momento, né? E aí você pode ser a parte da metade dos consumidores que não tem aquela marca de cerveja, você vai trocar de loja. Se você gostar do estacionamento, da ambientação, do preço, do atendimento da loja seguinte, pode ser que você não volte na loja anterior nunca mais. Então, aquele varejo acabou de te perder como cliente agora, porque você experimentou o varejo do lado. Então, a ruptura, ela é um mal que assola a produtividade, ela assola o varejo e a indústria brasileiras. Porque elas podem pôr muito dinheiro para te atrair. Venha para minha loja, mas não tem o produto que você queria. Ou a marca põe milhões, compre o meu produto. Você foi. O produto não estava lá, não tinha. Onde está esse produto, Moreira? Onde está esse produto? Quais são os principais motivos que o produto está faltando lá? Hoje, pergunta. Nesse 13%, né? Boa pergunta. Nesse 13% hoje, onde é que existe um estudo dizendo assim, onde é que está o problema? É um problema de processo? É um problema de produção, de insumo? O que acontece que as marcas perdem tanto que é uma perca gigante, 3%, né, de venda, né? Sim. Possivelmente, né? Que tem produto que eu acho que se você não vender, você perde a janela de consumo, né? Não é um negócio Exato. que você vai... que você vai continuar vendendo, sei lá, depois o cara vai ter que comprar de volta. Não, são produtos que têm uma circulação contínua ali, né? Então, quais são os principais motivos dessa ruptura em geral? A gente tem, quando a gente olha para o varejo não colocou o pedido na indústria. Então, ou colocou o pedido faltando aquele item, né? Eu comprei daquele fornecedor, eu compro daquele fornecedor uma série de itens. Puxa, um aqui, não fiz o pedido. Ou eu fiz o pedido, mas eu não fiz numa quantidade suficiente. Então a indústria, quando entregou o que foi pedido, mas não dava, né, para atender a demanda do dia seguinte. Nós estamos num país continental. A maioria das indústrias entregam num centro de distribuição das redes varejistas. Então você entrega no centro de distribuição e muitas vezes o centro de distribuição não abasteceu a loja. Logística. Ficou lá no CD. Mas isso aí considera no estoque. Claro, né? Tem que assistir o episódio 1 para entender tudo isso aqui, né? Sim. De novo, né? Vou voltar aqui, né? Que tem um trabalho tecnológico que consegue monitorar esse estoque, saber se tem estoque, se não tem e tal. Tem isso tudo que Sim. Inclusive a especialidade sua aí de tecnologia durante muito tempo, né? A Neogrid faz isso. A Neogrid, né? Quando a Fabris. A Neogrid faz essa conexão, né? Do estoque da loja com Exato. Para contextualizar aqui, existe uma tecnologia que as indústrias conseguem saber lá o sabão, sabe se tem ou não lá no supermercado que você compra. Então, o sabão sabe lá se tem ou não. Né? Que é essa tecnologia aqui que o Robson trabalha na Neogrid. Mas quando fala em ruptura de 3%, fala que está faltando na gôndola, que está faltando no estoque, porque tem o estoque da gôndola, tem o estoque, né? A gente Exato. sabe que divide. É o estoque que está faltando na gôndola, é o estoque que está faltando na loja, ou é o estoque que está faltando no centro de distribuição lá do supermercado? Pegando essa sua deixa aí. Excelente pergunta. Esses 13% é a falta de estoque na loja. No estoque da loja. Na loja. Pode estar no estoque, mas não está na gôndola. O estoque é zero. Eu não tenho esse produto na loja. Seja na retaguarda, seja na gôndola. O estoque é zero.
não tem o sabão em pó. Essa é a ruptura de 13%. Mas a gente mede, Moreira, o que a gente chama de OSA. OSA é uma sigla americana que diz que é On-Shelf Availability. Esse On-Shelf Availability é a disponibilidade de produto na gôndola. A disponibilidade de produto na gôndola, muitas vezes, ela cai para a gente no que a gente chama de itens sem vendas. Isso quer dizer que aquele produto tem estoque. Eu vejo no sistema e aquela loja tem sabão. Mas por que ela não está vendendo? Porque ela não está na gôndola. Então existe, dentro do mundo ruptura, né? Então os 13% é a ruptura da loja, existe um outro indicador que é a ruptura da gôndola. Que ele é perigosíssimo. Porque a indústria entregou no centro de distribuição, o centro de distribuição distribuiu para as lojas, a loja recebeu pela sua retaguarda e o produto ficou armazenado e não exposto. Ele ficou armazenado no fundo da loja, mas ele não está na gôndola. O consumidor não entra no fundo do estoque para saber se tem. Ele viu, passou na gôndola, não tem, é ruptura. Então, a percepção do consumidor é ainda maior. Ninguém pergunta mais, né? Que na loja pequena você pergunta, né? Não tem no estoque não, né? Algumas coisas, né? Isso aqui não tem no estoque, não tem meu número, não tem meu número no estoque ali, não. Ó, vê lá, né? Você vai na loja de calçado você pergunta. Na loja de calçado você pergunta. Acha lá o meu. Mas no supermercado não. Então a gente tem um indicador que mostra isso, né? O armazenado não exposto, tá na retaguarda, não tá na gôndola. Então, voltando à sua pergunta anterior, olha quantas coisas acontecem para aquele momento do consumidor que vai à loja e não encontra o produto. Então, eu tenho uma falta de pedido que o varejo não colocou, ou um pedido que ele colocou, mas não colocou na quantidade certa, ou ele não distribuiu do CD para a loja, ou ele não expôs. E a indústria? Os lados dos motivos da ruptura da indústria. Faltou matéria-prima, atrasou o transporte, não tem carreta ou caminhão para entregar, não atendeu o pedido completo, não entregou no prazo certo. Cadê minha carreta? Onde foi parar meu caminhão? Então, essa sincronia, e aí a gente tem que falar do uso da tecnologia, não dá para fazer isso sem tecnologia, são as principais causas. A falta da sincronização e de softwares inteligentes nesses processos são uma das causas dessa ruptura ser tão alta. Com essa bola chutada eu tenho que falar do MyTrack, né? Mas eu vou falar antes eu vou falar uma consideração aqui importante que você falou aqui, que o MyTrack ajuda justamente nisso. E eu fiz a pergunta da gôndola, porque tem um ponto importante. Eu estou falando com outro cliente outro dia, que é a demanda para o MyTrack. O MyTrack é uma solução que justamente faz essa conexão da logística. A gente vai explorar aqui alguns pontos que podem ajudar nesse processo, né? Sim. Né? Na conexão de tecnologia, visibilidade e logística para isso. Mas eu tenho um ponto interessante aqui, eu perguntei da gôndola, porque um cliente nosso aqui pediu o principal motivo dele implementar o MyTracking inicial, porque depois vai se destrinchando a tecnologia de visibilidade logística para várias outras ações, para qualidade no serviço, nível de serviço, né, para controle de temperatura, para saber se está entregue no local certo ou não, para controle de canhoto, são várias coisas que a gente vai destrinchar. Mas esse caso, o cliente ele falou o seguinte: olha, eu tenho uma equipe na loja, no supermercado, no varejo, e inclusive um abraço pro meu sogro aqui, que tem uma equipe gigante lá na Paraíba, que tem os promotores de venda, né? Que é o promotor que pega o produto do estoque às vezes e traz e organiza a gôndola. Exato. E nós falamos aqui como importantíssima é o nome, essa atividade. do indicador? OSA. Esse indicador OSA. Disponibilidade de produto em gôndola. E meu sogro ele é vendedor, mas ele também é vendedor e também coordena a equipe. Além de vender, ele tem que garantir que esteja na rede do supermercadista lá. Disponível na gôndola. Disponível na gôndola. Porque vender e não ter na gôndola não adianta nada. O OSA vai lá para baixo. É isso? Eu gosto, vou pegar um gancho rápido. Eu gosto de uma frase do Miguel, fundador da Neogrid, sócio controlador de referência, uma mente
extraordinária. Ele diz que enquanto o consumidor final não comprou, ninguém vendeu. O vendedor lá, olha aí, enquanto o consumidor final não comprou, ninguém vendeu. Então, não adianta nada o produto sair da indústria e estar na retaguarda do varejo. Se o varejo não vendeu, enquanto o consumidor final não comprou, ninguém vendeu. Eu só tirei do balanço da indústria para ir para o balanço do varejo. E você viu que eu falei do meu sogro aqui, é o vendedor então que faz a venda fechar até o final, vai até o final. Até a última milha. Ele pega lá o produto e ele garante, ele vai lá no estoque com a equipe dele ou com ele mesmo, vai lá e pega o estoque e coloca lá. Ou então fiscaliza, vê se está na gôndola certa, vê se está na altura certa, porque tem isso tudo, né? Tem um estudo, né, sobre gôndola no varejo. A gente tive contato com amigos que trabalhavam com isso, com estudo sobre onde o produto está, a visibilidade, a altura, tudo, preço de gôndola, essas coisas. Mas eu quero. A demanda do cliente era o seguinte: eu preciso do MyTracking, porque na hora que o pedido foi entregue, eu preciso que mande uma notificação para o promotor de vendas. Pronto. Olha só que solução que o MyTracking resolveu para resolver o problema da ruptura. Genial. Então, porque às vezes você fazer só a entrega não significa que o produto vai estar na gôndola, ele vai para o estoque. E o cara do supermercado, o varejista, ele tem outras coisas para se preocupar normalmente e ele terceiriza cada vez mais esse serviço, né, do promotor. Então eu queria fazer essa consideração aqui, por isso que eu fiz a pergunta aqui do Rosa aqui, e você trouxe aqui o dado aqui, que agora eu já sei como conversar agora, para o seu conhecimento faz seu papel. E para o meu conhecimento, né, eu já sei aqui como é que eu vou falar para o cliente lá. Para melhorar o seu Rosa, é isso? O MyTracking vai te ajudar, porque na hora que ele baixa, a entrega baixou, automaticamente ele notifica. Imagina no interior, lá da Paraíba. Sim. Lá em Patos, o promotor está em Campina Grande. Entreguei em Patos, eu tenho que mandar uma notificação na hora. Genial. Para o cara ir lá e fazer o abastecimento da gôndola, porque senão a venda não vai ser feita. E corre o risco do cara trocar o produto pelo outro. Então, isso aí já é uma ajuda que o MyTracking traz. Né? Mas eu queria entender essa conexão agora com você, essa conexão de tecnologia, né? Que eu sei que a Neogrid faz essa conexão, né, de tecnologia. E como é que funciona na prática aqui, para o pessoal entender de fato aqui, como é que funciona essa conexão de estoque, pedido, para evitar essa ruptura? E como é que a indústria se beneficia disso? Legal. A Neogrid, através da conexão de diversas indústrias e varejos, né, ela nasce para conectar os ERPs, o ERP da indústria e o ERP do varejo. Ela promove o que a gente chama de colaboração. Por que colaboração, e essa palavra ela é tão importante, Moreira? Porque indústria e varejo não conseguem fazer as coisas isolados, sozinhos. Precisam estar conectados. Então, eu gosto muito um livro que eu li há muito tempo atrás, que mostra a história do Sam Walton, quando ele ali, fundador do Walmart nos Estados Unidos, ele é muito questionado se ele deveria abrir as informações dele para a indústria. E os executivos dizem assim: olha, Sam Walton, é impossível nós aqui no varejo, no Walmart, gerenciarmos milhares de SKUs em milhares de lojas. Estamos falando que o Walmart tem milhares de lojas e milhares de SKUs, né? Você pega aqui um atacarejo nos dias atuais, um hipermercado, ele trabalha com 30 mil SKUs. Caramba. Se você tem uma loja, você tem 30 mil vezes 1. Se você tem duas lojas, 30 mil vezes 2, 60 mil point, né? Pontos de estoque e assim por diante. Se você tem uma centena de lojas, você já imaginou como funciona. Humanamente impossível sem tecnologia, e humanamente impossível, mesmo você tendo tecnologia, você fazer isso sozinho. Então, o que os executivos do Walmart pensaram? Se eu dividir isso com os fornecedores, eles me ajudam, porque eles têm interesse no meu produto ser vendido ao consumidor. E foi assim que o Walmart ganhou muita presença no que a gente chama de colaboração.
e compartilha essas informações diariamente com a indústria. A indústria, ela entendeu e falou o seguinte: poxa, eu vou ajudar o Walmart a vender mais. No mês seguinte ele vai comprar mais de mim. Então, esse mundo conectado, ele é o que a NeoGrid promove. Então, a NeoGrid promove essa colaboração, fazendo com que a informação de vendas e estoque chegue diretamente ao fornecedor. Somente dos produtos dele, por uma questão ética e confidencial. Então, o fornecedor consegue saber e gerenciar como é que está o estoque. Está faltando ou não está faltando? Você tocou num ponto que eu adorei aqui. A gente precisa fazer isso acontecer no Brasil. A indústria entrega no CD, o CD entrega na loja, e muitas vezes o promotor não sabe que o produto já está disponível na retaguarda. Isso é colaboração. Então, olha só, a NeoGrid promove essa colaboração toda, a indústria entendendo isso, percebe que ela ajuda o varejo a vender mais, o varejo passa a vender mais com o apoio da indústria, que é interesse em comum dos dois. Muitas das vezes, e na grande maioria, a indústria coloca um promotor na loja, um promotor repositor, e esse profissional ele tem uma importância incrível, porque é ele que vai na retaguarda colocar o produto e disponibilizar aí na gôndola. Mais uma conexão e mais uma tecnologia para a gente usar. Eu tenho que avisar esse promotor que o produto chegou, para ele colocar rapidamente, porque estão passando centenas de pessoas na gôndola nesse momento e o produto não está disponível. Então a NeoGrid ela nasce nessa relação de cadeia de valor e ela traz o que lá atrás, né, o Walmart desenhou como uma vantagem competitiva, que é quando eu peço ajuda e levo a informação para que a indústria me ajude, são milhares agora olhando para o meu estoque girar. Então, é incrível dizer, né? Tem muitos varejos no Brasil que não compartilham informação com o fornecedor. Eles tentam fazer isso sozinhos. Eu ia perguntar isso a você, se existe uma porcentagem, a maioria, os grandes fazem, com certeza. Os grandes fazem. Mas o cara pequeno tem 5 lojas, tem uma loja só, ele continua fazendo tudo na mão. Ele continua. É um desafio. É um desafio. A gente vê as empresas grandes compartilham, algumas médias não compartilham dados ainda e tentam fazer sozinhas nesse negócio. E a gente fez um estudo, Moreira, muito curioso. Qual é a ruptura das companhias que compartilham os dados, usam as tecnologias e trazem esse benefício para si, comparadas àquelas que não usam? O dobro. Então, quando a gente mede a ruptura média no Brasil de 14%, 13%, 12%, você vai olhar para as companhias que têm essa colaboração no seu DNA e que compartilham as informações usando tecnologias, essa que você acabou de falar, de um promotor poder ser avisado de repor o produto na hora, essas são companhias com 6%, 5%, às vezes menos de 5% de ruptura. Então elas normalmente vendem mais, elas não perdem o consumidor que foi querer comprar aquele shampoo, aquele pão, encontram na loja. Essa loja, ela normalmente é um bom ponto. Você não vai sair de casa e se frustrar. A sua chance de se frustrar com essa loja que colabora, tem um fornecedor ali próximo dele, é muito menor daquele que não colabora. Então você vê a importância da tecnologia, desse processo que você acabou de falar que é fabuloso, para o consumidor, que vai levar o produto, que vai gerar renda, emprego e assim por diante. Eficiência, né? Porque esse negócio aqui que a gente está falando somente de um caso aqui do promotor, a gente fala o seguinte, dessa questão da colaboração entre empresas diferentes de varejo, porque a indústria que coloca um promotor, nós moramos aqui, nós sabemos que tem 5 supermercados um do lado do outro. Sim. Numa avenida só, não é verdade? Sim. Então, você entende que uma indústria não precisa ter 5 promotores, né? Teoricamente, se ela não tem notificação, se ela não tem tecnologia, ela tem que, de fato, ter alguém ligando para alguém, esperando um motorista, sem saber a previsão.
e não consegue, de fato, você tem que ter um promotor em cada loja de forma ineficiente, Sim. gastando o valor, que esse valor acaba sendo repassado, de fato, lá para o final, para o consumidor final, na ponta, né? Mas você tem uma ineficiência no processo que você poderia ser mais eficiente com mais tecnologia, fazendo colaboração, né, dessas Sim. pessoas promotoras Exato. que poderia estar rodando entre as lojas, tendo notificações em tempo real, né? Exato. Que a indústria X, laticínio, entregou aqui, depois entregou aqui, ele vai fazendo esse circuito, vai fazendo a reposição, ou 1, ou 2, ou 3 pessoas, uma equipe estruturada. Então você começa a trazer eficiência no processo todo, que acaba reduzindo custos e evitando desperdício. Né? Exatamente. E eu queria perguntar a você que você tem toda essa jornada de contato em network, o que impede, de fato, essas outras empresas de trazerem tecnologias como a da Neogrid, trazerem tecnologias como a da MyTracking para plugar essas conexões? Existe uma cultura, uma dificuldade em ver o valor investido em tecnologia versus o valor. O que você acha aí que acontece? Eu sei que é um tema difícil a gente opinar, mas na experiência que você tem, o que puxa ainda essas empresas a segurarem? É ainda a desconfiança, ainda a empresa de dono que não quer compartilhar o dado? O que influencia mais ainda para essa empresa não ir para o digital e compartilhar, ir para o negócio compartilhado? Adoro essa pergunta, adoro. Essa pergunta é talvez a pergunta de $1 milhão. A tecnologia ficou muito barata. Né? Hoje é acessível a qualquer porte, tamanho, e tem centenas de casos. Né? Se entrar certamente no site da MyTracking, no site da Neogrid, todo mundo vai conhecer centenas de casos. Né? Empresas médias, grandes, pequenas e assim por diante. Mas, curiosamente, há um tempo atrás, eu estava conversando com um varejista que ele me perguntava o seguinte, ele falou, olha, eu tenho um executivo numa rede de varejos que é nossa aqui, que ele me questionou por que eu deveria compartilhar o dado com a indústria. E eu, né, essa pessoa me falando, comentei, olha, as empresas que compartilham os dados têm menor ruptura do que aquelas que não compartilham, o consumidor é mais bem atendido, encontra o produto que quer, na hora que quer, no momento e no preço que deseja, e sai bem satisfeito. Mas por que essa rede, então, ela não compartilha o dado? E aí eu recebi a seguinte resposta. É porque tem o fornecedor que vai lá e ele observa, quando ele está olhando o estoque, que aquela rede precisa da mercadoria. Então, aquele fornecedor vai usar aquela informação contra a empresa que precisa. Ele precisa comprar, eu vou aumentar o preço. Então, se eu esconder, e eu sou um varejo, a informação, eu vou pagar menos. Não é? E eu perguntei, puxa, mas quantos fornecedores fazem desta forma ou agem deste modo, se aproveitando da situação? São todos? São a maioria? São alguns? Me conta um pouco mais. São alguns. Falei, então, por causa de alguns, você perde o benefício de todos. O varejo é hoje a entidade ou a empresa que sabe melhor negociar. Né? Quando tem inflação, o varejo tem um papel importante de controlar aumento de tabela de preço. Não é fácil para uma indústria aumentar o preço no varejo, na mercadoria que ele vende no varejo. O comprador, o negociador, o comercial do varejo é extremamente hábil. Ele sabe quanto ele pagou. Tem muito poder também, né? Dependendo do tamanho da rede, né? Ele consegue negociar mais financeiramente. Tem produto concorrente. Né? Se você não me fizer determinado produto nesse preço, eu compro do concorrente, eu compro do distribuidor, eu compro no atacarejo, tem muitos canais. E aí eu comentei com essa rede o seguinte, eu falei, olha, a troca da informação que sai do seu varejo para chegar na indústria, ela é um critério seu. Se você tem um ou outro fornecedor que ele não age de maneira correta e ele quer se aproveitar, não libere a informação para ele.
Mas libere para a maioria que faz um trabalho sério, que faz um trabalho colaborativo e que, através desse trabalho colaborativo e sério, consegue pôr o produto certo, na hora certa, no preço certo. E o consumidor, quando vai lá encontrar, compra, fica satisfeito. Então, você está perdendo por um ou outro o benefício de muitos ganhos. Penaliza só quem deve ser penalizado, não penaliza todo mundo. Então, é muito curioso que a resposta está nessa regra do varejo que fala, eu não vou compartilhar o dado porque eu vou me prejudicar. Porque ele pega como pensamento que a maioria vai prejudicar ele. Um exemplo que você comentou que eu gosto muito. Quanto de verdade essa relação é conhecida? As cadeias de abastecimento hoje, né, o Gasparini, quando nos ouvia aqui, ele sempre fala na nossa reunião de conselho que no varejo o transporte é muito custoso, muito caro. Né? É um valor importante na planilha de custos. Quando você vai para um varejo alimentar, Moreira, para otimizar a entrega, é muito comum que a mercadoria que chega numa loja, ela está toda paletizada em palete misto. Então eu pego lá, sei lá, higiene, né, higiene lar, higiene pessoal, você vai ver lá um pallet que tem desodorante, amaciante de roupa, detergente, tudo misturado. Quando você não usa a tecnologia, como por exemplo da MyTracking, visualmente o promotor, quando ele entra na retaguarda, ele não sabe que o desodorante da empresa que ele representa está lá no meio. É muito comum aquele desodorante chegar numa loja e ficar dias, às vezes semana, com a ruptura na gôndola, porque o desodorante ele está naquele pallet misto que ele não foi desmontado ainda. Visualmente chirincado, para quem é de supply conhece o termo, né? Tá todo plastificado ali. É aquele plástico filme que a gente usa. Chirincado, e que você não sabe que o produto está ali no meio. Então fica ali dias, semana. Então, por quê? Porque eu não vou dizer para a indústria que chegou, não vou colaborar com a informação do estoque. Então, certamente aquilo que eu disse, acho que já mostra tudo, né? Sem a tecnologia, impossível você ganhar nesse mercado super competitivo. Muitos fornecedores, muitos processos, muita criatividade para redução de custo, pallet misto. Não tem como fazer. Já é uma forma de reduzir custo, né? Exato. E aí pega essa deixa aí que você faz, olhando a tecnologia, né? E olhando também soluções mais simples, como, por exemplo, um pallet misto ou outras soluções para reduzir custos, mas olhando tecnologia, né? Você investe num sistema, num algoritmo para reabastecimento de loja, que é o algoritmo que vai, né? Eu digo porque antes do MyTracking eu trabalhei num algoritmo de reabastecimento de loja, que é para calcular justamente o que vai para cada loja, né? Eu sei que a Neogrid tem um produto como esse também. E você calcula lá e você vai dizer que aquele desodorante precisa estar naquela loja. Aí você mobilizou uma pessoa, uma empilhadeira, para descer do CD, que é uma rede de varejo que tem uma distribuição para o varejo. Sim. Uma empilhadeira, um cara para montar um pallet, um cara para fazer para estrechar, para fazer o stretch, né, para colocar o filme, o transporte peso quilo foi adicionado com aquele produto que está ali naquele pallet, e no final das contas você está pecando no tracking da última milha, vamos pensar assim, né? Que é um investimento que você diz, eu não preciso, porque eu sei quando chega. Mas e o promotor está sendo avisado? É isso aí. E o cara que faz a abastecimento está sendo avisado? Tem um tracking daquele posicionamento, mesmo que seja intra-company, seja dentro da companhia, seja uma transferência de CD para a loja, você precisa ter o tracking. Imagine só da indústria para o cliente final, ou para a loja, ou da loja para o cliente final, né? Então a gente entra em todas as etapas, como que a tecnologia agrega nessa cadeia toda e evita problemas como de ruptura também. A gente não olha só não, né? Mas olha a satisfação de cliente, olha o que a solução entrega de visibilidade para o cliente final. O cliente final quer que está recebendo o seu produto, quer ver o seu tracking.
A gente vê indicadores de produtividade, mas tem coisas ali ainda que são... Ainda tem ganhos possíveis, né? Como esse da ruptura que a gente pegou aqui agora. Eu queria ir para essa linha do cliente final e perguntar a você sobre essa questão de ruptura. Como é? Eu não sei como é que funciona isso no e-commerce. Como é que esse jogo de ruptura no e-commerce, né? Que é diferente, né? Porque você tem muitas oportunidades, a vitrine é muito maior, a distância é zero, né? De um lugar para o outro, né? Então você consegue montar os carrinhos. Mas eu sei também, que eu pensando aqui quando você estava falando, que você tem as lojas preferidas, né? Eu tenho minha loja preferida no e-commerce. Sim. Que o meu cartão já está cadastrado. Sim. Que o meu cadastro já está pronto, que eu ganho cashback. Que eu tenho os benefícios de comprar naquela loja. E quando o produto falta, tem problema. E como é que funciona esse jogo da ruptura no e-commerce? O e-commerce hoje, quando a gente vai para o varejo alimentar, ele é muito uma extensão do varejo físico, né? A maioria das redes, pensando alto aqui, acho que quase todas, ou 99%, são redes com loja física e loja virtual, né? As puramente, somente digital, algumas delas já foram embora do país, né? Mas é um desafio para quem ainda continua no Brasil, né? Essa mistura parece que ela funciona quando você tem as duas coisas, o físico e o virtual. A Neogrid investiu numa tecnologia, numa companhia chamada LET, que faz a medição da ruptura no e-commerce. E como é que ela faz? Ela varre milhares de sites diariamente e olha os produtos que estão indisponíveis. Então, ela simula. Ela fala, olha, esse e-commerce tem 20% de ruptura, 30% de ruptura. É fabuloso as informações que a gente olha, descrição de produto errado, foto cadastrada em desacordo, informação do produto ou nutricional não está bem colocada à vista. Então, ele é uma responsabilidade grande. Mas ele é apenas uma vitrine, né? O quando está indisponível ali, é o mesmo processo da gôndola do que a gente falou antes. Ou seja, o produto não está disponível porque alguém não foi lá e falou, recebi esse produto, ele deveria subir. A maioria, muitas vezes, deveria ser no processo de recebimento. Eu recebi o produto, eu dei entrada, automaticamente o sistema já publica que eu tenho estoque. E sobe, dizendo, tenho estoque. Mas no final, por trás disso, é um CD físico, com transportadora, com manuseio, com empilhadeira, armazenagem, movimentação de carga, como se fosse uma loja física. Só que a vitrine dele está na internet, é virtual. Apesar, você fez um comentário interessante, né? A gôndola é elástica no e-commerce, mas o CD não, né? Então, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você tem espaço de armazenagem que não suporta a quantidade de itens que você tem. Então não adianta ter muito se você não tem estocagem adequada para colocar aquilo à disposição. Então, no mundo virtual, o desafio é enorme também da mesma forma, né? A otimização, os CDs, o mundo mudou muito. Né? O varejo alimentar mudou bastante. A gente fala da omnicanalidade, a gente fala de tudo integrado, né? As lojas viraram centros de distribuição. A loja, Moreira, virou tudo. A loja virou showroom, a loja virou entrega, a loja virou o click e collect, né? Eu compro na internet e retiro na loja. Então as lojas tiveram que se adaptar a um novo jeito do consumidor comprar. Eu quero aqui e agora. Então é a mesma coisa. Se ele está comprando no app, na internet, na web, ou está comprando físico, qual é a capacidade? Quanto tem de estoque naquela loja? Então entra o que você falou lá atrás, e a Neogrid tem isso, que são softwares que entendem as demandas desses múltiplos canais e diz, você tem que abastecer do CD ou do fornecedor esta quantidade na loja, sem ter faltas, ruptura, sem ter excessos que afetam a capital de giro. Então, é o mesmo desafio, só que agora a vitrine é eletrônica. Mas a necessidade de estar interligado, conectado, saber que o produto chegou fisicamente,
é o pulo do gato para eu subir rapidamente. Tenho estoque no meu site. Até porque o negócio que está cada vez mais forte, né? Entre os top 3 ali da decisão de consumo é o prazo de entrega. Exato. Você não pode mais vender contando com o estoque que não tem, porque você tem que entregar no mesmo dia ou no dia depois, né? Senão é ruptura, frustra, né? Tô esperando. Acabou, né? Que é pior, né? Quero rápido. Não dá mais para você vender e não entregar, né? Não Isso. tem como mais fazer isso, porque o cara vai sair da loja de vez, né? Exatamente. Ele não vai, porque o cara tá esperando, o cara tá comprando aquele produto para um negócio amanhã. Você tá comprando para hoje, é para hoje. Aí entra também as tecnologias como a nossa para trazer esse tracking e dar essa visibilidade. Mas uma coisa que a gente conecta entre a ruptura e o que o e-commerce faz também é sobre o investimento, que é outra coisa que se perde muito no meio do caminho, que é o investimento no marketing. Deve ter também na loja física muito, né? Sim. Que você dizer ali, compre, e eu tenho pego muito na internet anúncios no Google, que o Google tem aquela parte dos anúncios, de produtos que você vê lá. E quando você clica no anúncio do produto, estou comprando aqui caneta, e você clica, quando você vai para a loja, está faltando o produto, está disponível. Olha só que loucura. Quanto você gastou de marketing para fazer isso lá? Exato. E isso no físico também tem isso, né? A marca de propaganda, você está fazendo Exatamente. propaganda para o cara ir na loja e o cara não vai, não acha, né, o produto na loja. Né? Exatamente. Exatamente. Queria fazer uma outra consideração também desse e-commerce que eu vi esses dias Claro que esse negócio já é antigo já, né? O iFood, o Rappi, que tem relação também diretamente com o Omnichannel, né? Que você falou. Sim. Mas o fato interessante é que as lojas têm os seus ambientes. Eu estava na loja, tinha uma enorme, gigante do iFood, uma área só para o iFood. E uma curiosidade, não sei se você sabe desse tema, mas eu queria perguntar a você. Existe nessa loja já um estoque separado, uma reserva para esses marketplace, para o iFood, no varejo de alimentos? Existe? Você sabe se existe isso? O que existe é uma retaguarda que ela beneficia os produtos que mais vendem através dessas plataformas. Tipo uma reserva de estoque ali? Existe alguma coisa desse tipo? Não chega a ser uma reserva, mas chega a ser um armazenamento que a manipulação ela é mais rápida. Por exemplo, sai bastante sabão em pó no e-commerce. Essa é uma loja que vende bastante sabão em pó. A disposição logística do armazenamento daquela loja vai trazer o sabão em pó para mais perto dessa manipulação e abastecimento. Eu vendo menos desodorante. O desodorante vai estar mais no fundo. Então, existe uma logística preparada. Agora, do ponto de vista de quantidade de estoque, com certeza, existe algoritmos aí, a Neogrid faz esse algoritmo, né? Essa é a reposição, que ela entende essa venda, seja através do iFood, do Rappi ou na loja, para repor, porque aquela também é uma venda para ser considerada no algoritmo de reposição. Então, é óbvio que tudo entra, né? Independente se for e-commerce, se for via telefone, se for via app... ou se for fisicamente, tudo isso, obviamente, o software vai entender e tem que ter mais produto. Não chega a ser uma reserva, mas chega a ser uma proteção de volume para não frustrar quem está comprando. É que o cara já comprou lá, possivelmente tem integração, não tem integração? Sim. Tem integração, esse iFood com a loja, ou não, o cara está soltando, diz, abre que está disponível, fecha que está indisponível. Você sabe se já tem essa integração já hoje, já com essas tecnologias? O varejo, ele manda de tempos em tempos o estoque para um iFood da vida. Então o iFood sabe o quanto tem de estoque. É óbvio que essa informação de estoque tem redes que mandam numa frequência maior, então a acuracidade é melhor, e tem redes que não mandam numa frequência alta. Mas o iFood, e eu tive com eles no passado aí, eles têm algoritmos que eles calculam. Então eles sabem quanto a loja vende e eles, através... Mesmo que você mande uma informação só do estoque, diz assim, comecei o meu dia com 10 unidades de sabão em pó. Ele mais ou menos já calcula o quanto aqueles 10, como ele tem a venda todos os dias, quanto de cobertura vai ter.
Então, se, por exemplo, a cobertura for de um dia só, o iFood possivelmente nem disponibiliza, para não frustrar a compra, porque a cobertura é muito baixa. Agora, se aqueles 10 sabão, a quantidade de sabão em pó dura 20 dias, pode disponibilizar. Boa. Certamente vai existir. Então, tem tecnologia aplicada entre essas empresas e os varejos para calcular. Porque ele não tem acesso ao estoque real time. Não consegue? Não. O investimento é muito pesado, as redes não abrem isso em real time, né? Então, muitas vezes, você precisa de algoritmo e inteligência para calcular a cobertura do estoque e aí sim disponibiliza por essa inteligência. Pegando agora a deixa da inteligência, eu já vou para outro assunto aqui que não tem como não falar, né? Que é a inteligência artificial. Sim. Eu sei que você participa de muitos eventos, você estava fora agora, estava nos Estados Unidos na feira. Na NRF. Na NRF, que é a maior feira voltada a esse setor, né? E eu sei que a Neogrid também tem tecnologias, investe, você falou aqui uma dela aqui, que mapeamento aqui do e-commerce, tudo. E eu queria justamente entender o que é que tanto a Neogrid tem feito, mas também o que é a sua visão aí, o que é que você viu na feira, o que é que você vê nesses eventos, e conversando com todo... Nós falamos no episódio 1 sobre o network, sobre aprendizado, sobre conexões, tudo. Falar com muita gente é importante, que você vai pegando as dores e as necessidades. O que é que você vê? Como que a IA vai se aplicando cada vez mais, se já se aplica muito na Neogrid, e o que é que você vê de futuro com esses algoritmos, com essas previsões, o que é que vai acontecendo para melhorar o assunto que a gente começou, um deles que é ruptura, mas tem outros pontos ali que podem melhorar. O que é que você vê aí quando conecta IA com esse processo todo? A Neogrid tem investido muito, né, não só em cientistas de dados, especialistas em inteligência artificial, estudado muito esse campo de inteligência artificial, porque ele vai movimentar de forma muito forte o mundo do abastecimento, né? O que o cliente vai comprar, o quando ele é frustrado, tudo isso está alimentando as IAs para entender e melhorar até ponto de demanda, né? Seja no preço, quando eu mudo o preço eu aumento a demanda, né? Cerveja, por exemplo, é extremamente elástico. Se você baixar alguns centavos, você vende o dobro do que você vendia. Então tudo isso as IAs hoje estão aprendendo, consumindo, e tem muito lançamento vindo. Já aconteceram, né? A Neogrid já fez lançamentos no ano passado, lá no Summit. Você esteve lá, olha aí, ó. Estive lá no Neogrid Summit isso. ano passado, né? O grande negócio, a Neogrid criou a NIA, que se chama Neogrid Inteligência Artificial, que hoje ela é uma inteligência conversacional. Você pode perguntar no WhatsApp, você é uma indústria, qual é a loja que mais vendeu, qual é a loja que tem mais ruptura, qual é a loja que eu deveria investir mais para atrair mais público, que eu deveria ter mais promotores porque a ruptura é mais alta. Então, de vez de você navegar por planilhas e telas para tentar descobrir essas coisas, esses insights, a NIA já está respondendo isso para muitas indústrias. Fala, poxa, se a ruptura é maior ali, é lá que eu deveria pôr mais repositores e promotores. Então, a gente está ainda arranhando a superfície da inteligência artificial, mas já tem coisas bem interessantes, né? A gente está no que a gente chama de A10. Mas muita coisa vai vir aí para o futuro. Aguardem novidades. Tem um processo de discovery, né, com o cliente, né? Os clientes vão trazendo também essa necessidade. Eu acho que esse negócio da IA conversacional é muito top. Nós estamos aqui também fazendo a nossa, desenvolvendo a nossa. Eu não vou dizer o nome, pode ser que seja Mia, ó. Que legal. Com Y, né? Boa. Sim. Nós estamos fazendo a nossa também para pegar essa pegada de conversacional, que a gente acha que é muito interessante esse negócio, que acho que a Neogrid também fez isso ali, com a mania de pegar e abrir para... Imagina uma mesa de reunião, uma sala de reunião, né? A gente está discutindo aqui sobre a venda. Deve ser aberto também para a indústria, né? Sim. Essa IA para a indústria. Então, sim, é para a indústria. Para a indústria e para o varejo. O fabricante aqui do produto XPTO, ele quer saber exatamente agora qual é a loja do varejo que mais vende aqui, porque a gente tem que tomar uma decisão. Isso. Qual é a loja do varejo que eu quero tomar uma decisão regional, agora na reunião, né? É isso.
Possivelmente nos mundos de hoje ou antes disso, alguém vai lá e abre aí a planilha, o BI, e vai atrás, e quem tem acesso, quem não tem. Exato. Né? Imagina você pegar isso numa pergunta fácil, perguntar qual é a loja que vende mais, ou dizer assim, estou pensando em fazer uma promoção na Avenida Paulista. E ela vai dizer, seria bom fazer no sábado. É isso. Ou no domingo, que ela está fechada e tem muita gente lá. É isso. Né? É isso. Então, acho que essa questão da conversação é uma coisa que ajuda muito nesse tipo de decisão. A gente está fazendo a nossa também para trazer essa pegada com a logística, né? Que é justamente os desafios da logística são gigantes. Disponibilidade de veículo, tempo de doca, tempo de descarregamento, que é um desafio hoje. Sim. O varejo, né? Contratação de motoristas, tempo de descarregamento, que eu já falei, linkar com temperatura, com clima. Sim. Imagina, porque hoje nós temos os problemas aqui. São Paulo choveu ontem, hoje, se chover de manhã, as entregas vão todas atrasar, pode ter certeza. É isso aí. Né? E com certeza vai impactar lá na ruptura na loja de novo, voltamos de novo para a ruptura. Né? Então, conectar, eu acho que esses dados de IA com outros, que eu acho que vai ser uma jogada muito interessante, né? Conectar o que você tem de dados, que é estoque, Exato. venda, entrega, logística, caminhão, com clima, com temperatura, com pedestre, com imagem de pedágio, né? Já imaginou isso tudo acontecendo? Você vai Tudo criar... é possível agora, né? né? Tudo é possível, né? E vai acontecer, né? Vai. Caminho sem volta. Eu queria... Acho que nós estamos indo aqui para esse tema da IA e eu queria saber agora do Robson pessoalmente. A gente falou aqui muito pro varejo, né? Sim. E na Neogrid. O que é que você vê aí de possibilidades e o que é que você está vendo de mais legal aí nas IA? A gente fala muito aqui nas nossas reuniões, a gente usa muito o GPT da vida ali e tal, para fazer as coisas. O que você vê? Robson da tecnologia. O que você vê aí Boa pergunta. de coisas... eu estou fazendo o Robson da tecnologia, no seu caso, o que você vê mais legal? Os carros elétricos, autônomos, o que está rolando? O que você vê mais aí de legal disso? Não, eu acho que tem um mundo a ser descoberto, né? Na NRF teve uma palestra muito interessante que mostrou, né? Eu brinquei da IA 1.0, né? A IA hoje ela está arranhando a superfície e a gente vai ver coisas incríveis, né? Eu acho que o que mais me fascina na IA hoje, como pessoa física, mas muito ligada à tecnologia, é a IA aplicada à medicina. Né? A evolução da humanidade, a detecção de doenças precocemente falando. Eu acho que a gente vai ter aí um mundo incrível, né? Espero conseguir ver. E acho que na velocidade que as coisas estão acontecendo, pode ser que a gente consiga ver. Mas certamente nossos filhos e netos viverão um mundo de diagnóstico de doenças fantástico. Então acho que a gente fala de muitos benefícios para a humanidade, mas acho que na área da medicina, para mim, é o que mais vai, acho que, encantar. É o que mais vai ser... Todos serão benéficos, mas eu acho que esse será a grande mudança da humanidade. Muito bom. E tem muita gente usando, né? Eu acho que... Eu vi uma reportagem, o Einstein já está usando muito para identificação de imagem, né? Eu tive no meu médico hoje e perguntei a ele. Fato verídico. Tive lá com a Rafa hoje. Sim. Né? Levando meus exames lá para saber como é que tá tudo, né? Boa. E claro, né? A medicina são 5, 6, 7 anos de estudo, mas são vários aspectos que são vistos, né? Mas claro que em alguns pontos já tem possibilidade de muita tecnologia. Identificação de imagem é um deles. Eu perguntei ao meu médico, né? Quando nós vamos colocar IA nessa análise aqui para lhe ajudar? Porque basicamente, não vou usar essa palavra, é muito, não basicamente, mas de uma forma geral, eu tenho meus exames de sangue. Sim. Né? Diversos, foram coletados, acho que umas 20 ampolas, não sei por que tira tanto sangue, né? Isso é só uma gotinha. Mas aquele lote de exame foi feito algumas páginas com diversos
que tem indicador lógico, né? Que diz entre 100 Sim. e 20 você tem que ter ou não. E dali o médico analisa, claro, e com um conjunto de outras coisas, com biopedância, com teste de esteira, isso. São vários dados que podem ter pré-diagnósticos, né? Exato. E aí eu até falei para ele, vamos pensar nisso, vamos pensar, porque claro que deve ter já muita gente fazendo isso, mas é uma coisa que com certeza já ajuda demais já ali o médico a criar protocolos, né? Porque cada Exato. médico tem o seu protocolo. Cada médico ele escolhe. Ele pode escolher se vai trabalhar na homeopatia, se vai trabalhar numa medicação, né? Vamos falando aqui emagrecimento, né? Sim. Tem aí os novos Monjaro, não sei o que e tal. O que é que você vai? Não, eu posso ir aqui só na dieta, então de acordo com os seus exames aqui, você tem que reduzir gordura. Tá ali, a IA pode dizer já isso já. Então acho que é uma coisa que tem uma aplicação muito prática e rápida, além das Sim. imagens, né? Mas como você falou, pegar o DNA, que são milhões de dados, que tem o DNA tem não sei quantos bytes, ou megabytes, ou gigabytes de informações, né? Eu não sei o número exato, mas depois eu pesquisei. Sim. E colocar isso no IA para identificar. Mas aí tem outro desafio que aí eu queria pegar a sua opinião aqui, que você falou na medicina, existe ainda algumas pessoas que ainda estão Com medo. Com medo. Que medo? Medo e dedo, né? O que é que a gente fala para essas pessoas? Tem alguma coisa que a gente pode aconselhar? Tem. Você como conselheiro, Tem. né? Que com muito tempo de experiência, tem uma jornada que passou pelo que a gente falou aqui já, né? Sim. Passamos pelo Holodex, é isso? É isso aí. E agora nós estamos hoje no GPTEX. Né? Que é o conselho que você dá, né, para essas pessoas. O cara que ainda está tem muita gente incrível que ainda está não, esse negócio não vai rolar, isso não vai pegar, não vai. Vamos. O que é que a gente fala para essa galera? Eu gosto muito de uma palestra que eu assisti na NRF em janeiro, em Nova York, que mostrou um quadro, né, numa tela. Então você imagina um quadro numa tela com 3 cores. Uma série de pontinhos e 3 cores. Cada pontinho daquele era um ser humano. E o conjunto daqueles pontinhos em cores, verde, amarelo e vermelho, eram os departamentos, né? Ou as classificações de como aqueles seres humanos eles atuavam na companhia. E tinha lá, por exemplo, uma parte, os pontinhos vermelhos. Uma série de profissionais dentro de uma companhia que dizia o seguinte, olha, todos esses pontinhos vermelhos são pessoas que a IA não irá afetar. São atividades que somente o ser humano consegue executar. Então, essas pessoas, nessas funções, nesses trabalhos, não serão substituídas. Os pontinhos verdes são pessoas que serão substituídas pela IA. A IA fará o que elas fazem. Trabalhos repetitivos, construção de artigos e textos que a IA vai trazer prontos. Então, essa camada verdinha aqui, eles precisam fazer outra coisa. Eles não vão mais funcionar nessa companhia. E tem aqui esses pontinhos amarelos, que são pessoas que só conseguirão exercer as suas atividades e funções com a ajuda da IA. Então o mundo vai se transformar nisso. Os que não serão substituídos, só eles conseguem fazer, a IA não irá substituir. Os que serão substituídos e os que só conseguirão trabalhar com o IA como ferramenta. Puxa, então não é todo mundo que vai perder o emprego? Não, não é todo mundo que vai perder o emprego. Nesse meu exemplo, só 1/3. Os outros 1/3 já fazem coisas que não serão substituídas. E os outros 1/3 só conseguirão fazer com IA. Eu gosto de dizer, Moreira, uma questão muito simples, né? No primeiro episódio, a gente falou quando eu era criança e uma trajetória de vida. Mas certamente você brincou com o telefone de disco e a gente não tocou aqui na datilografia. Você fez curso de datilografia?
Não. Não fez. Você possivelmente aprendeu a mexer no computador por si próprio. Mas na minha época de garoto ou de jovem, era necessário datilografia. Quando eu fui trabalhar no banco... Como é que é? Tem um nomezinho, né? Eu não fiz. Não? Mas é isso. Quando eu fui trabalhar no banco, como office boy, o banco exigia datilografia. E eu falei, puxa, eu preciso fazer datilografia. E muitos amigos faziam pastinha, teclado da máquina de escrever, que muita gente que vai nos ouvir não sabe nem como era a máquina de escrever, e você digitava num teclado, muitas vezes na prova, sem a visualização, né? Você tinha que saber teclando pelo toque ali. O que era a datilografia? Era uma ferramenta necessária para você executar um trabalho. Sim. Hoje, na MyTracking, você contrataria algum profissional que não sabe mexer numa planilha Excel? Não. A datilografia, vamos dizer que ela virou uma planilha Excel? Sim. Então, hoje você não contrataria. Então, é de berço ou é básico você mexer numa planilha Excel. A IA, o uso da IA, seja num chat GPT, será tão básico quanto mexer numa IA, num Excel. Então, o profissional que ele tem medo, ele fala, eu tô com medo, eu vou perder meu emprego. Você vai perder seu emprego se você não souber usar a tecnologia. Mas a tecnologia vai roubar o meu trabalho? Não necessariamente. Mas ela pode roubar o seu trabalho ou o seu emprego e dar o seu emprego para quem sabe mexer com IA. Então aprenda Excel. Se você não souber Excel, você não vai trabalhar em empresa nenhuma. Mas eu perdi o meu emprego porque eu não sabia Excel? Sim, perdeu o emprego porque alguém que sabia. Então, quando eu vou simplificar o mundo da IA, a IA não é um bicho-papão, um bicho de 7 cabeças. Use, aprenda. Use um ChatGPT, um Gemini, um Copilot. Tem muitas tecnologias de graça. Aprenda. Ela será tão importante e tão simples no uso do dia a dia como é hoje uma planilha Excel ou como foi um dia da datilografia. Tem que explorar, né? Exato. Tem que explorar porque, mesmo que... Porque às vezes você não consegue ver solução para aquilo que você não conhece, né? Não tem como você... Eu vou criar um robô, vou criar uma tecnologia para me ajudar aqui na logística ou para me ajudar numa determinada atividade se eu não conheço. Exato. Então, primeiro você tem que conhecer o básico, né? É isso aí. Então, começa lá com o básico. Eu tenho me surpreendido muito aqui em algum momento aí no ano passado, eu estive falando com algumas pessoas mais que seguraram mais. Pô, mas não quer direito. Desafio, né? Sim. Para advogado, desafio, super desafio. Né? Entrevistei aqui minha amiga Adriana Duarte. Bati um papo aqui, disse, estou usando, não é obrigatório no meu escritório. Não tem como. Não tem como. Eu tenho toda uma tecnologia, nós criamos uma tecnologia de RAG, né, que é essa tecnologia que mantém os documentos, né? Sim. Que ela consegue analisar, olha só, consegue analisar o histórico dos seus próprios documentos, a sua forma de trabalhar e consegue trazer sugestões ali dos artigos, de tudo que precisa documentar. É claro que o advogado é o que interpreta a lei, é que vai olhar o processo, é que vai ver. Mas a tecnologia ajuda a catalogar tudo aquilo, a trazer informações de uma forma mais fácil. A gente está vendo cada vez mais essa utilização do RAG, né? Que essa tecnologia é você carregar as IAs com um lote de arquivos, né? Exato. Você imagina que eu tenho ali um painel ali com 50 revistas da painel de logística, da Mundo Logística, né? Você já imaginou isso tudo carregado no IA? E trazendo informação, isso vai se aplicar também ali ao mundo da medicina, ao mundo, como já está se aplicando, e a advocacia. Então, é bom demais aí a sua consideração que as pessoas precisam de fato estar abertas e utilizar, porque é a nova máquina de datilografar e o novo Excel. É isso aí. E para os gestores, mas que já estão num tempo, eu falei recentemente num evento do Open Mind, dizendo assim, os gestores, às vezes, essa geração nova está usando na operação, né? Sim. Todo mundo usando na operação ali. Mas o gestor só pode gerenciar e só pode saber as possibilidades do que ele conhece. Então, se atualize,
faça os cursos, busque aí. informação, porque se você não conhece, porque é muito fácil você gerenciar essas pessoas que você contrata para Excel, para PowerPoint, para o SAP, para a tecnologia, para a NeoGrid, para todo mundo, porque para a tecnologia que já existe no mercado, você nasceu com aquilo, você nasceu com Excel, você nasceu no mercado de trabalho ou se adaptou para Excel. Exato. Então é muito fácil gerenciar uma equipe com isso. E para gerenciar a equipe da IA, você tem que saber também da IA. Então eu acho que colaborando aqui com isso. Meu amigo Robson, acho que tocamos aqui muitos assuntos aqui sobre integração, né? Sobre tecnologia, chegamos aí na IA, e esse é outro ponto aí que tem muito assunto aí para falar depois, né? Depois você vai nos atualizando aí sobre as novidades, e eu queria justamente finalizar aqui esse podcast, e eu peço a você agora, para finalizar, chave de ouro, a segunda parte aqui do episódio. E antes disso eu agradeço demais o bate-papo de fato, parte 1 com conhecimento e empreendedorismo, parte 2 com história, né? Parte 2 aqui a gente falando de tecnologia, falando de ruptura, de negócio aí que com certeza vai ajudar muita gente para o seu conhecimento. Mas eu deixo para você aqui a finalização e agradecendo demais a presença, agradecendo esse segundo episódio aí com muito conhecimento para o nosso público. Obrigadão, meu amigo. Eu que agradeço. Acho que a mensagem final é: seja um curioso nato, né? Aquele que quer buscar o conhecimento. A IA, ela certamente não vai fazer você perder o emprego se você aprender sobre ela, né? Ela, muito pelo contrário, ela será uma aliada. Ela está mais para aliada do que para ameaça, porque o mundo de oportunidades que as pessoas encontrarão usando a IA mudará a vida de muita gente, né? E acho que é uma grande oportunidade. Fica aqui o meu agradecimento, é sempre um privilégio estar aqui, um prazer estar aqui. Que delícia, né? Que bate-papo gostoso. Me convide mais, eu venho mais vezes. Quem sabe a gente faz a parte 3 um dia. Pois é. Só IA. Pois é. Mas super obrigado. Obrigado, parabéns pelo programa. Obrigadão, amigo. Obrigado mesmo. Valeu. Robson Munhoz aqui no Estúdio PSC para o seu conhecimento, né? 2 episódios fantásticos. Não deixe de assistir o primeiro, claro. Não deixe de marcar o sininho para receber notificações. Seguir as nossas redes sociais. Segue lá também, Robson Munhoz no LinkedIn. Isso. E também a NeoGrid e as empresas que ele já falou aqui no episódio 1. Obrigado a você por participar aqui com a gente. Gratidão aqui a Gabriel Leal e a nossa equipe de marketing também, que participa aqui da produção do Estúdio PSC para o seu conhecimento. Valeu, meus amigos. Valeu, Robson. Obrigado. Abraço.